Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Rayane e nesse vídeo a gente vai continuar falando um pouquinho sobre as classes funcionais. No vídeo anterior, nós falamos bastante sobre as classes funcionais que contêm apenas carbono, hidrogênio e oxigênio, que são as classes funcionais que a gente chama de oxigenadas. Nessa aula, nós vamos falar sobre classes funcionais que não são compostas apenas por carbono, hidrogênio e oxigênio, mas também por outros elementos. E a primeira classe funcional que a gente vai falar é a amina. A amina, ela vai ser caracterizada pelos grupos funcionais NH2, lembrando que o nitrogênio, ele é um elemento da família 15 ou 5A, então ele faz 3 ligações para chegar a 8 elétrons na última camada, sendo assim, NH2 ligado a um carbono, NH onde o nitrogênio está ligado a 2 carbonos, ou simplesmente N, onde esse nitrogênio tem que estar obrigatoriamente ligado a 3 carbonos. Mas esses três grupos funcionais são característicos da classe funcional amina, tá? Então, você pode ver lá o NH2, o NH ou o N sozinho, vão ser ambos característicos do grupo funcional amina, da classe funcional amina. E aí, quando a gente tiver um NH2, vai ser uma amina primária, uma vez que esse nitrogênio está ligado apenas a um carbono. Quando a gente tiver o NH, obrigatoriamente esse nitrogênio vai estar ligado a 2 carbonos. Então, a gente está falando de uma amina secundária. E aí, quando a gente tem o nitrogênio ligado a 3 carbonos, nós temos uma amina terciária. E como que a gente faz para dar nome para essa classe funcional? Da mesma forma que a gente faz com o restante, só que aqui o sufixo vai ser amina. Então, é bem óbvio. Ao invés de ser o propan 2-ol, se fosse um álcool, vai ser o propan 2-amina, já que a amina está aqui no carbono 2. Isso para aminas primárias, tá? Porque aí ela vai estar aqui Você vai conseguir separá-la do restante da cadeia. Aqui, ó, a mesma coisa, só que aqui a gente tem uma ramificação no carbono 3. A gente vai sempre começar contando do lado mais próximo do grupo funcional, da extremidade mais próxima, no caso esse carbono, 1, 2, 3, 4. Então, a gente tem 3-metil, butan, 1-amina. Agora, quando a gente vai falando de uma amina secundária, aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai separar em 2 grupos, 2 lados de cadeia entre elas, e vai colocar esses 2 grupos com o nome como se fossem ramificações, tá? Antes de amina, sempre em ordem alfabética. Então, aqui a gente tem um metil e aqui um propil, metil, propil, amina. Quando é amina terciária, a mesma coisa. 1 grupo, 2 grupos, 3 grupos, aqui um metil, um etil e um propil. Então, fica etil, metil, propil, amina. Agora, esse cara aqui, ele tem um nome próprio, que é a fenilamina, ou a anilina. Sim, aquele que a gente usa para dar cor a várias, tanto alimentício quanto não alimentício. Então, aqui a gente tem a 4-metilanilina, ou para-metilanilina, e aqui a gente tem o 3-etilanilina, ou, como a gente está cansado de ver, ou meta, porque se fosse aqui seria orto, meta, para, então meta-etilanilina. Um outro grupo funcional muito parecido com a amina é a amida. Então, o que eu gosto sempre de falar? Amina, que tem N de nitrogênio sozinho. Já a amida é um parente da amina, onde o nitrogênio não está tão sozinho assim. O que caracteriza a amida é eu ter no mesmo carbono ligado o nitrogênio e uma dupla O. Então, esse é o grupo funcional da amida. E aí, a nomenclatura vai ficar muito parecida, olha só. A amida ela pode estar na extremidade de cadeia, como a gente está vendo aqui, ou ela pode estar no meio da cadeia. Quando é a extremidade de cadeia, a gente vai contar os carbonos. Aqui, et de 2 carbonos, ligação simples entre eles, amida. Aqui, propanamida. E aqui o benzamida, porque aqui a gente tem um benzil, seria um benzil. Já aqui a gente tem o etil
aqui carregando a amida praticamente e um metil aqui como ramificação, percebam. Esse metil está ligado a um nitrogênio, então a gente sempre vai colocar N-metil-etanamida, porque o etano, o etil está aqui carregando a amida. Já aqui, quem está carregando a amida é esse benzil, então ele fica benzamida. E aqui, repara, nós temos dois metis, então vai ficar N,N, 2 dimetil, no caso, N,N dimetil, benzamida. Outro grupo funcional que também contém nitrogênio são os nitrocompostos, que são carbonos ligados diretamente ao NO2. Então, aqui nós temos o nitrometano, o nitropropano, o 2-nitropropano, lembrando sempre de indicar onde está o NO2. Aqui nós temos 1,3 dinitrobenzeno ou meta-dinitrobenzeno. E aqui, quando a gente olha simplesmente o anel aromático ligado a um metil, a gente está falando do tolueno. E nós podemos ver aqui 3 grupos nitro ligados ao tolueno. Seria o 2,4,6 trinitrotolueno ou 1-metil 2,4,6 trinitrobenzeno. E aí, repara, a gente já ouviu muito falar sobre isso, principalmente em desenhos, né? Onde a gente vê aquela bananinha de dinamite escrita TNT, que é exatamente o explosivo trinitrotolueno, 2,4,6 trinitrotolueno. Bom, nós temos ainda a nitrila, que vai ser caracterizada pelo carbono ligado, fazendo uma ligação tripla com o nitrogênio. Então, esse nitrogênio aqui, obrigatoriamente, ele vai estar sozinho, não vai ser NH ou NH2. Ou ele pode aparecer dessa forma aqui também, omitindo essa ligação tripla, tá? Já que a gente sabe que o nitrogênio precisa fazer 3 ligações. Se ele só está ligado a esse carbono, automaticamente ele está fazendo 3 ligações com o carbono. Então, como vai ficar o nome? 2 carbonos. Percebam aqui que a gente tem 2 carbonos, tá? É a etanonitrila. Aqui, 3 carbonos, propanonitrila. Já aqui nós temos 4 carbonos, né? CH3, CH2, CH2, CN. Então, é a butanonitrila. E aí, a gente entra nos compostos halogenados. Os compostos halogenados vão ser compostos orgânicos, ou seja, que contêm carbono, contendo ao menos um halogênio. Quais são os halogênios mais conhecidos por nós? O flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Então, o cloro, a gente vai partir aqui do metano, tá? Vamos imaginar que a gente vai substituir um hidrogênio desses por um cloro. Então, a gente vai passar a ter o cloro-metano. Se nós substituirmos 2 hidrogênios aqui por cloro, a gente tem o diclorometano, 3 triclorometano ou 4 tetraclorometano. Mas nós podemos ter outros compostos orgânicos contendo halogênios. Por exemplo, aqui, nós temos 4 carbonos e um bromo ligado aqui, obviamente, no carbono 1, que a gente vai começar a contar a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, então, um bromo, butano. Aqui nós temos 2 carbonos, tá? E 2 cloros. Então, 1,2 dicloro, é como se fosse uma ramificação normal, etano. 1 iodo benzeno ou iodo-benzeno, 1,2,4 tricloropentano. Aqui a gente começou a contar por essa extremidade, porque a soma ia dar menor. Se nós começássemos daqui, não é a mais próxima. A gente ia começar 1, 2, 3, 4, 5. Ia dar 11 essa soma. Contando daqui para cá, a gente tem uma soma de 7. Então, essa é a contagem correta. Já aqui, nós temos halogênios diferentes na mesma cadeia. Como que a gente vai colocar? Em ordem alfabética. Nós temos bromo no carbono 1 e no carbono 4. Então, 1,4 de bromo, 2 cloro, butano. Aqui nós já temos um ciclohexano. Então, 1 bromo, 2 cloro. Repara, eu poderia começar a contar do cloro e colocar
2 bromo, 1 cloro? Poderia, mas não, repara como fica mais bonito você colocar ele em ordem, ó. O bromo aparece primeiro, então ele é o 1. O cloro aparece depois, então ele é o que tem carrega a posição maior. Então, deem sempre preferência a começar a contar também pela ordem alfabética. A mesma coisa aqui, ó. Se eu fosse contar, eu contaria 1, 2, 3, 4, tá? E não 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque o bromo vai aparecer antes do flúor. Mas aqui ele deu preferência para colocar, ó, por causa da posição do benzeno, né? Bromo, fluoro. Aqui, na nomenclatura, o flúor, ele vem acrescido de um O, sempre, sempre. Se fosse aqui, ó, fluorbenzeno, se esse iodo fosse um flúor, seria fluorobenzeno, tá? Sempre. Fluorobenzeno. Agora, existe também uma outra nomenclatura que a gente pode dar, que é o do cloreto, fluoreto, iodeto, brometo e por aí vai. Então fica cloreto de etila, como se a nossa cadeia fosse a ramificação desse cloro. Cloreto de propila, fluoreto de metila, brometo de fenila e iodeto de benzila, tá? São 2 nomenclaturas aceitas pela IUPAC. Bem, pessoal, existem outras classes funcionais que não serão trazidas nesse momento para vocês, tá? Elas serão ditas mais para frente, que são aquelas que contêm enxofre e outras classes funcionais. Mas eu ainda quero destacar o seguinte, lembra que eu falei lá no vídeo anterior que a gente não vai dar nome para compostos que contêm mais que um grupo funcional? Isso a gente não vai fazer. Porém, nós vamos precisar identificar esses grupos funcionais numa cadeia. Isso é muito importante. Então, olha só. Nessa cadeia aqui, nós podemos identificar 2 grupos funcionais, 2 classes funcionais. O ácido carboxílico, aqui, e aqui uma amina. Já aqui, nós também vemos 2 grupos funcionais. E repara, professora, a gente não tem um terceiro grupo funcional que é o hidrocarboneto, não? Não, porque se eu tiver um átomo de oxigênio aqui no meio, essa cadeia já não pertence mais ao grupo dos hidrocarbonetos, porque uma cadeia de hidrocarboneto, ela só é composta por carbonos e hidrogênios. Então, automaticamente, ela já deixa de ser hidrocarboneto. Tá? Por isso que os hidrocarbonetos eles vêm tão à parte das outras classes funcionais. Aqui nós podemos ver um éter e um fenol, já que o álcool, o OH aqui, a hidroxila, está ligado a um anel aromático. Aqui nós temos uma amina e um éster. Aqui nós temos várias classes funcionais, ó. Um álcool, outro álcool, um nitrocomposto, uma amida, repara, você podia bater o olho aqui e falar que é uma amina e uma cetona, mas não, todas as vezes que o mesmo carbono carregar uma dupla O e um nitrogênio, ele é uma amida. E aqui, composto halogenado. Aqui nós vemos o fenol, o éter, o álcool e a amina. E aqui, o éster, outro éster e uma amina e um éter. Tá? Então, fico por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Deixe seu curtir aqui embaixo e a gente se encontra na próxima, tá bom? Um beijo e até lá!